Olha, gente, de volta no Expressão pela nossa PRP TV. Como a gente falou na abertura do programa, nós vamos mostrar a partir de agora uma entrevista que fizemos lá em 2006 com o escritor e jornalista Luiz Eduardo Costa. Luiz Eduardo, à época, publicou vários capítulos sobre o crime da Rua de Campos, que vitimou o Dr. Carlos Firpo. E nós fizemos essa entrevista exatamente falando sobre isso. Nós vamos mostrar a partir de agora. Vamos conferir. Luiz Eduardo Costa, uma honra recebê-lo aqui no Expressão. Aliás, eu tinha tanta vontade de fazer isso. Você só viu ocupado demais, escreve demais, trabalha demais, o homem é todo demais. Eu estou fascinado com... Aliás, você já está no 28º capítulo. 28º hoje. 28º hoje, né? Do crime da Rua de Campos, o assassinato do Dr. Carlos Firpo. Mas não se incomoda não, que já está perto. Dia 30, quando chegar aos 35, para. É no 35? Porque também já está enchendo, né? É tão longo. Mas, rapaz, a gente pega o jornal, a primeira coisa que vai é na página que está lá, o crime da Rua de Campos. Eu tenho uma história até pessoal, porque em 1958 eu tinha 7 anos de idade, e eu fui com tinha 17. Você tinha 17, né? E eu fui com minha mãe na penitenciária visitar a Milena, porque a mãe de Milena, dona Juju, era amicíssima da minha avó materna, dona Nicole. E minha mãe, dona Rioná, casada com o Pascoal Manhã, que era jornalista da Gazeta. Meu grande amigo. Isso. Ele era muito amiga da Milena, foram colegas antigamente no Colégio das Freiras. Das Freiras, tudo para de Freira, é. E nós fomos lá na penitenciária visitá-la, e eu me lembro, eu tinha 7 anos, eu me lembro que havia um cheiro de vela, ou era incenso, alguma coisa que me incomodou muito, mas me impressionou muito a beleza dela, era uma mulher muito bonita, né? Eu fui visitá-la também, mas não na penitenciária, quando ela ainda estava na inspetoria de veículos, que é ali na rua do Duque de Caxias, onde é hoje, ali ao lado, no fundo da Secretaria de Segurança, que é uma delegacia lá, me parece, alguma coisa. Sim. Ali era a inspetoria de veículos. Era a delegacia da mulher, parece. É, alguma coisa dessa. E ali era a inspetoria de veículos. E ela, logo quando foi presa, ficou ali. Depois foi para a penitenciária porque uma parte da sociedade sergipana, né, se revoltou porque disse que estavam dando um tratamento privilegiado a ela. Então resolveram levá-la para a penitenciária de madrugada, como a tiraram de casa também, que ela foi presa às 2 horas da madrugada do dia 14 de maio. O crime foi no dia 28 de abril, no dia 14 de maio ela já estava presa, antes do inquérito acabar. E o juiz... Só com licença, eu pedi para... Baixa mais um BGzinho um pouquinho, por favor, aqui. Isso. O juiz, o doutor Serapião de Aguiar Torres, não satisfeito com a prisão, ainda foi ele mesmo para ajudar a conduzi-la. Ele mesmo foi? Ele mesmo foi. Às 2 horas da manhã, a frente da casa estava com uma multidão e temia-se um lixamento. E aí o coronel Genal Tavares, que era subcomandante do 28, com receio de alguma coisa, e havia aquela exacerbação política terrível, né? E ele, com receio e achando que a polícia podia até facilitar, ele fez com que uns 15 a 20 soldados do 28º Batalhão descessem para proteger a saída dela. Vamos fazer uma fotografia com Aracaju em 1958. Havia a política era polarizada entre PSD e o DN, né? O DN, Liano Maciel e tal. E o PSD... Bom, Seixadora depois foi candidato pelo PSD. Seixadora já era candidato, já era deputado federal nessa época, pela UDN. Pela UDN, depois é que ele vai e volta. Depois é que ele rompe. E tinham figuras importantíssimas nesse processo. Por exemplo, Ivan Valença, conversando comigo a semana passada, ele me conta uma história bastante interessante, que o secretário de Segurança Pública era um. Com o crime, Eribaldo assume o lugar do secretário de Segurança porque ele era surdo. Era surdo, doutor Antônio Machado, que foi desembargador. Mas ele era surdo. E foi prefeito de Brejo Grande. Ele deve ter falecido há uns 5 anos, mais ou menos. Ele era surdo, mas na época ele parece que não existia ainda esses aparelhos sofisticados de audição. Depois ele passou a usar esses aparelhos e melhorou consideravelmente.
Mas eu me lembro que uma vez eu fui dar um recado de meu pai. Naquele tempo o telefone quebrava muito e tal. Meu pai disse, passa ali na casa de Antônio Machado, vai dar um recado a ele. Morava ali na rua de Arauá, quase da esquina de Maruim. Junto da esquina onde era a casa do Dr. Aquiles também, junto ele logo de lado. E eu fui. Ele ainda muito jovem, o garoto, e eu falava e falava alto e ele não ouvia nada. E aí veio a senhora dele, a esposa dele, e eu transmiti o recado, ela deve ter meio de ter levado a ele o recado. Então, quando houve o crime, o Leandro chamou o Eribaldo era secretário de Justiça. E disse, olha, você vai assumir o comando do inquérito. E foi o inquérito mais tumultuado que já houve em Sergipe, né? Foi terrível. E que perfil se trata de Aracaju, além de toda essa polarização, lá em 1958? Em 58 era o ano final do governo Leandro Maciel. Leandro assumiu em 55, a eleição foi em 54, e culpa-se muito o doutor Leandro por essa violência. Eu já não chego a tanto. Eu acho que a UDN estava de baixo, como costumava dizer, e vinha levando pancada esse tempo todo, né? Porque nunca houve governo bonzinho e tal. Nesse período não havia. Sempre havia os chefes do interior, políticos do interior que mandavam e que eram adeptos mesmo da violência e cometiam violência. Coronelismo imperado. Coronelismo. E chefe político do interior que fosse empresário e tal, não pagava imposto. Quando o partido dele estava de cima, ele, se fosse lá um fiscal cobrar alguma coisa, ele achava aquilo uma ofensa pessoal, uma agressão. Né? Não pagava imposto. E também achava que podia matar impunemente. Quando Leandro assume, havia esse ódio represado, né? Essa vontade de vingança, de vindita, que ele não teve como conter. Então, foi realmente os 4 anos mais violentos da política sergipana. Depois, quando se elege Luiz Garcia, o clima já estava um tanto amenizado, e Luiz Garcia, bem mais diplomata, consegue diminuir isso, mas os chefes políticos se vingaram dele, porque não o elegeram senador. Ele foi candidato a senador e perdeu. E perdeu por quê? Porque uma boa parte do chefe político da UDN não votou nele, para o Senado. Porque já estavam tão acostumados com a violência que diminuir a violência para eles era alguma coisa. E esse crime acontece exatamente nesse período. Nesse momento, e ele é de forma exacerbada também, utilizado de forma até política. Não? Muito. Porque o crime ocorreu em abril. Em outubro haveria eleição. Em junho, o mais tardar, seriam escolhidos os candidatos. Carlos Firpo queria ser candidato a vice-governador do Estado, substituindo um amigo fraternal dele, que era o doutor Zé Machado. Zé Machado. Zé Machado foi vice-governador. Naquela época, os vice-governadores eram votados, na chapa independente, tanto que Zé Machado de Souza teve mais votos que Leandro Maciel. Ele, para vice, teve mais votos que Leandro. Entendeu? E o Carlos Firpo era um homem que se dava com todo mundo, tinha um bom relacionamento também junto a pessoas do PR e do PSD, e havia quem achasse que ele podia ser um elo de ligação e até de apaziguamento da violência política sergipana, porque se ele saísse vice, haveria quase que um consenso em torno do nome dele. E desaparece assim misteriosamente, numa madrugada, esfaqueado dentro de casa, e a sociedade sergipana polarizou em torno disso. Eu acho que, porque existiam 2 emissoras, a Liberdade e a Difusora, que era do governo. A Jornal só veio a ser criada em setembro, quase às vésperas da eleição, que aí já era uma voz de oposição. E essas emissoras passaram a tratar essas pessoas que eram apenas indiciadas ou suspeitas, como se fossem bandoleiros, réprobos, né? A Milena era tratada como prostituta. Você fala as pessoas, os mandantes. Que os mandantes, a Milena, o Afonsinho e o Coronel Afonso, que até então era um homem tratado com todos os salamaleques, quando chegava em Aracaju. Ele vinha frequentemente aqui. Ele é aviador, tinha facilidade de aviões, né? Ele vinha aqui e ele era checador de piloto. Ou seja, é aquela pessoa da aeronáutica, que isso já acabou, que eles colocavam dentro do avião. De surpresa, ele entrava no avião como um passageiro e tal, e no meio da viagem ele ia para a cabine e checava o piloto, fazia o cheque do piloto. E ele fazia isso, na rota nordeste. Aí ele aproveitava para passar em Paulo Afonso, que era a terra dele, onde ficava a mãe dele, morava em Glória, que é perto, não é Glória de Sergipe, é Santo Antônio da Glória, na Bahia. Ele passava lá, e quando ele vinha em Aracaju, e vinha com um avião maior, ele enchia de gente daqui e levava para Paulo Afonso.
porque ele disse que era uma obra extraordinária, ele gostava de mostrar, e muitas vezes vinha de Salvador, com pessoas de Salvador, de modo que ele era aqui uma figura assim... Ele era amigo de infância da Milena? Exato, ele foi, quando ele veio para cá, o irmão dele era promotor público aqui em Aracaju, chamava-se também Afonso Ferreira, só que em vez de Lima era dos Santos. Eu não sei se era irmão de pai e mãe, porque... E era promotor aposentado. O Afonso era bem mais novo do que ele, e eu acho que aos 10, 12 anos de idade, quando ele terminou o primário, veio de lá para morar aqui, para cursar o ginásio. E esse Afonso, irmão dele, esse promotor, era concunhado de Nicola Mandarino. A irmã dele, a mulher dele, era irmã de Dona Julieta, mulher de Nicola. Então ele vivia na casa de Nicola como se fosse uma pessoa da casa mesmo. Família. E muito amigo do próprio Carlos Filho. Quando ele foi embora para fazer a academia militar, naquele tempo era não tinha ainda aeronáutica, era a arma da aviação do Exército. Ele fazia o Exército e escolhia a arma da aviação. E quando ele estava fazendo a academia militar, a Milena começa a namorar e noivou com o Carlos Firpo. E em 42, quando houve o torpedeamento dos navios aqui na costa sergipana, que foi o que deu início à guerra, a declaração da guerra em agosto de 42, a casa do Nicola foi completamente depredada. As pessoas só faltaram incendiar, mas acabaram tudo. Será que eles eram espiões fascistas? Que tinha passado a informação para os submarinos, que é tudo história, porque primeiro que não havia espião aqui, havia espião nos portos importantes. No Rio de Janeiro, em Santos, Recife, Salvador e Belém existia realmente uma rede alemã e italiana, principalmente alemã, de espiões. Isso está comprovado, não tem nenhuma dúvida. Quando saiu o navio do Rio de Janeiro, eles já avisavam lá e tal. E aqui na costa brasileira do Nordeste havia uma flotilha de submarinos alemães para interromper o tráfego para os Estados Unidos, porque levava matéria-prima para lá. E eles, então... E depois o Brasil tinha rompido relações com a Alemanha, com os países do eixo, logo depois do ataque da Pearl Harbor japonês, em solidariedade aos americanos. E aí o Hitler ficou muito enfurecido com isso e intensificou a presença dos submarinos aqui na costa brasileira. Havia até um plano para atacar os portos do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, e ele mandou suspender, porque disse que isso afetaria o relacionamento diplomático com outros países da América do Sul, que eram simpáticos ao regime dele. Inclusive o próprio Getúlio. Que tinha Lourival Fontes, que era sergipano, condecorado com a cruz de ferro do Reich. Então realmente a família de Nicola Mandarino sofre. Mas o Nicola, ele era realmente admirador de Benito Mussolini. Ele sai da Itália no começo do século XX, uma Itália atrasada e tal, e realmente a Itália modernizou-se. E com o regime fascista, ele entendia que a Itália seria uma grande potência, essa coisa. Mundial. E ele admirava muito o Mussolini. Dizem até que mandava dinheiro para lá. Tanto que na descida deles, moravam na casa que é hoje do bispo, do arcebispo, que mora lá. E na hora que o povo invadiu, eles ficaram em cima daquela torreta, e o interventor Maynard Gomes veio para fazer com que eles descessem, protegidos pela polícia e tal. E uma das irmãs de Milena, ela nega isso, que não foi ela. Mas ela tinha outras duas irmãs, Yolanda e Wanda, e uma delas teria gritado na descida, virado para o povo, e teria gritado: "Viva a Itália, viva Mussolini!" Então o povo respondeu: "Fascistas, filho do ano", e tal. Por aí vai, por aí vai. Por aí vai. Vamos voltar agora para a rua de Campos. A rua de Campos. A Milena e o Afonso foram considerados supostamente amantes, né? E são os responsáveis, os mandantes intelectuais do crime, onde são contratados o Timóteo e o Pereirinha para executarem o civil. Eu não vou contar muita coisa não, senão o pessoal não vai ler o jornal. Mas a gente tem imagens, algumas fotos da época. Aliás, tem uma foto, inclusive, aqui, que eu faço questão de mostrar, que foi o nosso querido amigo João Oliva, que me mostrou através do Luiz Eduardo Oliva. Vou pedir a foto aqui para mostrar. Aqui Milena já depondo.
E ele fez aqui um e-mail para mim, dizendo: Pascoal, o nome dos personagens, a moça ao lado direito é uma advogada de nome Maria Rita, acho que dá para ver aí. Dona Maria Rita, que foi a primeira juíza federal do Brasil. Isso. Um dos que lá deu Milena, doutor Aloysio Porto, representando o Ministério Público. Ele diz assim: o rapaz baixinho, mostra a foto, né? O rapaz baixinho atrás é Marcos Vieira, filho de Aribaldo Vieira. Não me parece, não é? É, só aparecendo ali com o baixinho ali atrás. E pé de branco, doutor Antônio Machado. Tá Antônio Machado, secretário de Segurança. E o seu João Oliva cá no cantinho. Vou mostrar aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar o seu João Oliva aqui. Que era jornalista da Gazeta aqui. Gazeta Socialista, né? Gazeta Socialista. Junto com... depois passa a ser, dá licença. É Marcos Vieira mesmo. Marcos Vieira? É esse rapaz, o que está aqui ao fundo. Esse aqui é me parece que é Evandro Lins e Silva, advogado. Veio a ser ministro, ele veio para cá. Evandro Lins e Silva, o doutor Aloysio Porto, que era o promotor público. Esse aqui que está aparecendo metade é a dona Maria Rita, doutora Maria Rita. Essa aqui não sei quem. Bom, enfim, a gente tem imagem, eu vou pedir para uma técnica para soltar imagens. Essas imagens não tem áudio, porque eu gostaria de deixar seus microfones aqui do estúdio aberto para os comentários do doutor Luiz Eduardo Costa. Vamos pedir, essa é a foto de Milena. Aí, Afonso, ao lado dele de escuro, é o juiz Serapião de Guerra Torres, que foi colega dele no ginásio, eles foram colegas no ginásio aqui em Aracaju. A Milena chega do fórum, Milena, né? Acho que essa outra atrás deve ser irmã dela, alguma coisa assim. Não, acho que não. Acho que era uma advogada daqui que também funcionou no processo, que eu não me lembro o nome dela. Bom, aí são os dois prestando depoimento. Essa aí ao lado dela está Gilena, que é uma moça que morava na casa, era uma afilhada dela que eles criavam. Essa que está de vestido. E que teve prisão decretada também depois? Foi pedida a prisão dela. Esse atrás é o doutor Nolasco. Doutor Nolasco, esse aí é um jornalista de uma revista que se chamava Interbrasil, que veio aqui, uma revista pessoal muito ruim, veio aqui e fez uma matéria intitulada Quem Matou Carlos Firpo. Essa é a faca do crime. Do crime. É uma peixeira. É uma super peixeira, né? Super peixeira, né? Aqui agora... Esse é o Pereirinha, fazendo a reconstituição do crime. Esse revólver que ele está ali, esse revólver era do Carlos Firpo. Não, ele pegou, esse é o Timóteo. O revólver ele já veio com ele. Agora, na entrada da casa havia um revólver que teria sido, que era de Carlos Firpo. Havia um revólver, que ele apanhou o revólver, trouxe. Que é essas coisas que não batem bem. Ele entra numa casa, à noite, de madrugada, vai no escuro, pega um revólver que estava embaixo da escadaria, vem com o revólver, entrega a Timóteo, que estava na porta, volta com o revólver que ele trazia e sobe a escada e vai lá e mata. O Pereirinha era um homem frágil, miudinho, seco, parecia um doente, era funcionário da Chesf, tinha 10 filhos, nunca teve um problema com a polícia. O Timóteo tinha uma longa ficha de crimes praticados, inclusive para muitos políticos sergipanos. Ele era pistoleiro profissional. Inclusive para muitos políticos importantes de Sergipe. Ele morou em Aracaju muito tempo, morou em Itabaiana. Né? Eu fiz um levantamento mesmo em Canindé, antes naquele tempo não era Canindé, era Curituba. Ele passou algum tempo lá trabalhando na instalação das linhas da Chesf, isso no fim da década de 40. Em um mês ou 2 meses que passou lá, ele matou 2. Minha professora também é apavorada. Agora um fato que talvez que mais me surpreendeu nesses capítulos fantásticos, maravilhosos, é o atestado de Newton Porto, quer dizer, meu amigo particular, que é uma das maiores autoridades em grafotecnia no Brasil. É um homem que vive viajando o Brasil inteiro dando curso de grafotecnia, e ele descobre, quer dizer, dá o atestado em 7 documentos que Milena assina, que é justamente o documento em que ela confessa a paixão e o amor por Afonsinho, e aí tem toda uma trama de na hora de entrar no quarto, entrou
Ela foi... Eu não queria dizer trama, porque era trama, não sei se ela tem foi... Esse depoimento aconteceu no dia 8 de maio. Algum tempo depois 10 ou 12 dias depois do crime, né? O crime foi no dia 29, o mês foi de 31, né? Então, ela foi ouvida na casa dela, no quarto. O Timóteo já tinha sido morto, ele foi morto no dia 6. Não, foi morto de pancada na Estrada da Cerâmica, que passou a ser conhecido como Estrada Timoteana. Assim seu pai se referia a ela sempre quando ele escrevia Estrada Timoteana de lá. Então, ela foi depor no quarto dela, entraram doutor Eribaldo, doutor Zé Machado de Souza. Não. Aí é que está o problema. E o secretário de Segurança, doutor Antônio Machado e Eribaldo, que era secretário de Justiça, com o escrivão. Eles fazem esse depoimento. Num determinado momento, Milena desmaia. O doutor Machado aplica uma injeção de coramina. Houve algumas, na época, muita suspeita sobre essa injeção. Mas o doutor Machado era um homem além de qualquer suspeita. O doutor Machado era além de qualquer suspeita. Se por acaso ele chegou a aplicar alguma coisa que fizesse uma espécie de soro da verdade, ele não fez com a intenção de prejudicar o inquérito. Ele fez, talvez, na ânsia de saber quem matou o amigo dele. Sim. Alguma coisa. Se isso ele chegou a fazer, não acredito. Pois bem, depois dessa injeção, ela se reanima e continua o depoimento. Só que até essa metade do depoimento, ela faz uma coisa coerente. Daí em diante, ela já sabendo que era suspeita, porque as empregadas da casa dela já haviam sido presas e estavam sendo torturadas, está aí no processo. Coisa absurda. Pois bem, então, depois dessas mulheres todas apanhando, as que trabalhavam com ela já sabendo que era suspeita, ela fazia uma declaração que era louca de amor pelo coronel e que o coronel teria, em função disso, querido matar, poderia ter matado o marido dela. E depois, no fim do depoimento, tem assim, em tempo, Dona Milena volta a dizer que é louca pelo coronel Afonso. Quer dizer, uma coisa completamente disparatada. E ela, no dia seguinte, ela chama o doutor Eribaldo e pede para ler o depoimento. Sim, e nessa hora desse depoimento, que normalmente diz as normas processuais, que deveria ter assinatura de testemunhas, do lado de fora estavam 3 pessoas do maior gabarito, pessoas credenciadas, 2 delas estão vivas, pessoas da maior honorabilidade pessoal, que eram Dr. Lauro Porto, Dr. Seixas Dória e Dr. Zé Machado de Souza. Nenhum foi chamado para assinar. Minha promotora estaria apavorada. Eu vou pedir a técnica para mostrar agora imagens das assinaturas, de algumas assinaturas da Milena no processo, e a comparação da assinatura desse depoimento. Sim. Que é ela negou que tivesse feito. Exatamente. Então, o que eu estranhei, me permita um pouco alongar, o que eu estranhei foi que tantos advogados ilustres não tivessem se debruçado sobre essas assinaturas e notasse que uma era um pouco diferente. Né? E isso só 50 anos depois? Eu não sei porquê, me deu na cabeça que eu devia conferir as assinaturas todas uma por uma. Como eu não sou grafotécnico, chamei o meu querido amigo Newton Porto, que é, como você disse, um dos maiores grafotécnicos do Brasil, e apresentei a ele essas 7 assinaturas sem dizer nada. Ele olhou, disse aqui, apontou assim, disse, essa é falsa. Mas eu vou levar para casa, vou fazer um estudo e depois lhe dou um laudo. Vamos conferir essas imagens. As imagens, essas são várias imagens das assinaturas. Essa é perfeita. Perfeita. Essa também. Agora, você veja que as assinaturas delas são como se fosse um desenho, quase um carimbo, né? Essa aqui é a falsa. Não. Essa é a falsa. Essa aí. Essa aqui é a falsa. Essa aí. Inclusive, depois a gente vai mostrar o item por item, a numeração. É totalmente diferente, né? Eu não sei como os advogados não notaram, porque se tivesse visto isso, teria anulado o processo. E ela passaria de ré. Ela poderia processar as autoridades de Sergipe. Para a vítima. Olha aí, o M completamente da falsa. Vamos ver agora o N também, olha lá. Vamos ver o A e o R. O A completamente. Vê que é realmente o D do mandarino. Agora, gente, o F do Fico também. E a mais que o O, que o outro ainda faz uma pochadinha que não existia. Lá.
Né? E aí o atestado do Newton Porto. Quer dizer, isso foi um crime cometido pela polícia sergipana que ficou impune. Impune. Mas o único que ficou na prisão foi o Pereirinha, né? Só. E depois foi condenado. Pegou 25 anos. Isso aí teria levado todas as autoridades policiais da época ao banco dos réus, né? Luiz Eduardo, uma honra recebê-lo no programa. Minha produtora já está nervosa. Você conhece muito bem ela, na época lá da TV Caju. Sim. Mas já estamos no capítulo 28, vamos esperar até o 35, mas aqui vai sair o livro, não vai? Eu acho que no começo do ano que vem, porque eu estou pegando mais algumas coisas, né? Que sempre vai aparecendo novidade, né? Eu tenho uma história que esse processo tinha sumido do Tribunal de Justiça. Não, esse processo, há muito tempo, ele desapareceu uma época, mas me disse Eduardo Cabral, que quando começou a ensinar direito penal na Faculdade de Direito Antiga, que era ainda na Rua da Frente, ele pegou esse processo para mostrar como o depoimento pode ser contraditório, que era esse depoimento. E esse processo me foi dado para ler pelo desembargador Cesário. Ele me deu, eu digitalizei todo, tive esse trabalho de digitalizar e entreguei uma cópia para ele, para o tribunal, né? E devo levar outra para o Instituto Histórico, para que fique lá. E eu quero agradecer ao doutor Petrônio Gomes. Petrônio Gomes, ele me cedeu também um bocado de coisa. Algumas imagens. Me deu uma ajuda muito grande. Tem uma biblioteca que é uma coisa fantástica. Eu tive a satisfação de ir lá na segunda-feira à noite. Que coisa fantástica aquela biblioteca. A gente está prometendo uma matéria com o doutor Petrônio Gomes. Você precisa lá filmar a biblioteca dele. É fantástico, uma coisa maravilhosa. Eu acho que é a melhor, a mais ampla e mais organizada biblioteca privada do Nordeste. Não estou brincando não, hein? Estou brincando não. Luiz, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Pascoal. Recebê-lo aqui no programa e vamos continuar com esses capítulos. Tá bom. E vamos esperar o livro, o lançamento. Muito obrigado. Agora. Muito obrigado. Muito interessante esse relato do jornalista Luiz Eduardo Costa. Realmente fantástico. Bom, a gente volta já já. E no próximo bloco com Antônio Nóbrega. Cultura é o que a gente faz.